Olá, meu nome é Bárbara e sejam bem-vindos ao canal Evangelho de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Portanto, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, do versículo 1 em diante, que diz assim: Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então, ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: Venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouviu que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano? Santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Versículo 12. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Agora vamos ver sobre os 7 selos do Apocalipse, que serão abertos pelo Cordeiro. Então o Cordeiro abriu um dos selos. João olhou e viu um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. João então olhou e viu um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Ora, quem estava sentado sobre ele? Aquele que dará uma falsa paz a todos. Ora, esse cavalo branco representa a paz, ou seja, o anticristo. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Já nesse segundo cavalo, ele tinha o poder de tirar a paz da terra. Note que tem uma conexão, uma linha do tempo entre os selos. O primeiro dará a falsa paz, o segundo tirará a paz. E abrindo o terceiro selo, ouviu dizer o terceiro animal: Vem e vê. João olhou e viu um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouviu uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiquem o azeite e o vinho. O que estava sentado sobre ele estava vindo para colocar na balança o que cada pessoa fez, e o que pesasse mais, ele tinha ordens para matar. E abrindo o quarto selo, ouviu uma voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhou João e viu um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com a fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Quando for aberto esse selo aqui na terra, muitos morrerão de fome, atacados por feras, por homens, e se matarão.
E abrindo o quinto selo, viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra do Senhor e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essas almas são daqueles que foram mortos quando o quarto selo foi aberto. Muitos justos morrerão por amor ao nome do Senhor, e foram dadas a cada um deles vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos que ainda precisavam morrer pelo Evangelho. E abrindo o sexto selo, olhou João e viu que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Ora, realmente o sol não terá luz, e a lua se converterá em sangue, literalmente. O sangue representará o sangue daqueles que por amor ao nome do Senhor morrerão. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. Aqui são meteoros que cairão sobre a terra. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Nesse sentido, no céu estará acontecendo coisas como meteoros e coisas causadas pelo próprio ser humano. Será um caos total, que se o céu pudesse se enrolar como um livro, se enrolaria. Por causa de fenômenos naturais, ilhas e montes sairão do lugar. E todo mundo que habita na terra se escondeu em cavernas e nas rochas das montanhas, desde pobres até ricos, e diziam aos montes e aos rochedos: Caia sobre nós e esconda-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira. E quem poderá subsistir? O medo do Senhor será tão grande que irão preferir morrer por uma montanha caindo em cima deles. Agora vamos para o capítulo 7, que diz assim: Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Versículo 2. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar: Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000. E de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Isacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000 e da tribo de Benjamim, 12.000. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assentou no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Versículo 13. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Depois dessas coisas, João viu 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Ou seja, naqueles dias será um calor insuportável, pois ainda que o sol não tivesse luz e não existisse sol, o Senhor fará com que sintam como se ele estivesse próximo deles. E viu outro anjo subir do lado do sol nascente, e clamava em alta voz aos 4 anjos, dizendo: Não danifiquem a terra, nem
nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos selados, 144.000. De cada uma das tribos de Israel, 12.000 foram selados. Depois disso, João viu uma grande multidão, a qual ninguém poderia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram o Senhor Deus. E um dos anciãos lhe disse: Estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? E João disse: Senhor, tu sabes. E ele lhe disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso o adoram dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os cobrirá com a sua sombra. E não terão mais fome, dor, sede, nem sol, nem calor cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e o Todo-Poderoso limpará de seus olhos toda lágrima. Isso não significa que não terá comida na Nova Jerusalém ou água. Isso significa que isso não será uma necessidade nossa. A gente vai comer e beber porque quer, não porque precisa. Por isso que Jesus disse que não ia mais cear até nos encontrar de novo lá. Vai dar para comer e beber normal. E a respeito do que muitos acreditam, né? Um telão que vai aparecer a vida toda da pessoa, pessoa por pessoa, diante de todos. E aí? Não. No julgamento estará a presença dos juízes, o Pai e o Filho, e do advogado, o Espírito Santo. Mas será exposto diante de todos os pecados, mas apenas aqueles pecados que não houve arrependimento, no caso dos que não serão salvos. E também vamos trabalhar lá, igual era no paraíso, sem o pecado, mas tarefas, afazeres, sem intimidade entre homens e mulheres, como no Éden, pois Adão e Eva só tiveram intimidade depois de serem expulsos. Sim, será como no paraíso. E poderemos andar com nossa família lá, se forem salvos, obviamente. E vamos lembrar deles e eles de nós. O que não iremos lembrar é das coisas banais aqui dessa terra. Não vamos lembrar do pecado, nem nada que causou dor e sofrimento para nós nessa terra. Os salvos não vão passar pelo juízo, mas vamos prestar contas ao Senhor das coisas. Estamos distantes e ao mesmo tempo perto do Apocalipse. Um sinal de que entramos no Apocalipse é a saída do Espírito Santo aqui desta terra. Ora, não acreditem na mentira que estamos no Apocalipse. Esse povo não sabe o que dizem. Quando o Senhor tirar daqui o seu Espírito, aí sim começará o Apocalipse. Ah, mas e como saberemos que foi tirado o Espírito? Quem tem não vai ter mais? Como saberemos? É por causa do arrebatamento dos cristãos. O Espírito do Senhor nos arrebatará. Então, o melhor é que a gente não diga o Espírito Santo não está mais aqui, porque isso será o sinal de que nós não fomos arrebatados, logo ficamos na grande tribulação. Os 144.000 selados serão aqueles que se arrependerão na grande tribulação, mas será a quantidade de pessoas mas não será a quantidade de pessoas que terá no céu. Muitos confundem isso. Mas e os que vão morrer na abertura do 4º selo por amor ao nome do Senhor e do Evangelho? Ainda farão parte daqueles que se arrependeram na grande tribulação. Mas e como vão se arrepender sem o Espírito Santo? Eu achava que só pode se arrepender pelo Espírito Santo. A dor será tamanha que gritarão por perdão e se resistirem até o fim serão salvos. O anticristo virá depois de sermos arrebatados. O Apocalipse só começa após o arrebatamento. Mas nós estamos vendo aqui o que mais para frente será o anticristo. Não será uma pessoa física. Olhem à sua volta. Será toda a tecnologia. Nós estamos vendo o avanço do anticristo. Por isso vai trazer paz, vai evoluir muito ao ponto de aparentemente arrumar os problemas do mundo todo, mas antes disso tudo, o arrebatamento. Aí sim vem tudo o que diz no livro do Apocalipse. Muitos dizem que o arrebatamento não vai acontecer, mas vai sim. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau!